Mulher maravilhosa, linda, né? Toda bonita hoje. Todo dia ela está bonita, né? E nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Eu só quero tomar uma direção, e aí eu queria que você pegasse a sua mão direita e colocasse o seu polegar para cima. E dali até o último, de lá, que você possa vir, porque eu vou ungir os seus dedos, eu vou fazer conforme a direção de Deus. E aí eu gostaria que você viesse aqui, que eu quero ungir o seu dedo antes de eu começar a pregar fazendo começa daqui, aí depois passa para cá, depois para lá, e até o último. Pode vir. Polegar direito, da mão direita. Louvado seja Deus. Pode vir. Estou fazendo isso, pastor, com a permissão do Senhor. Desculpa o seu pedido. Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. O que eu elogio no dedo? Ao sacerdote, quando ele ia fazer o ofício dele no templo, ele ungia o ouvido direito, o polegar e o dedo do pé. O ouvido para ouvir as coisas de Deus. O dedo, porque era o trabalho dele. Então ele emprestava as mãos e os pés para que ele pudesse seguir em frente fazendo a obra do Senhor. Nós vamos falar sobre isso nessa noite e eu início já de começo sobre a sua vida. Tudo que você tocar, trabalho na sua vida, seja você trabalhando na sua casa, seja você trabalhando em um serviço, aonde você for, a mão do Senhor estará com você. E assim como nós vamos ler o texto, e a vida de José, ele prosperou, porque a mão do Senhor era sobre ele, assim será sobre a sua vida. Amém. Eu estou lançando a palavra sobre você. E da mesma forma que eu estou lançando sobre você, Deus é Ele que vai fazer as coisas. Estou fazendo um ato profético daquilo que Deus ordenou. Eu estava ali, Deus me deu essa direção. Então que Deus seja sobre a sua vida. Tudo que você fizer, Deus será sobre a sua vida. Se você está desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego na sua vida. Assim como Ele abriu na minha vida um dia, Ele vai abrir sobre a sua vida e eu lanço sobre a sua vida essa bênção. Amém? Amém. Sem demora, Gênesis capítulo 39 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José descer perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera o mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deite-te comigo. Ele, porém, recusou e disse: a mulher do seu senhor tem-me por mordomo, o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos.
Ele não é maior do que nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometerei tal tamanho maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achavam presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deite-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tomou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, a qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Portanto, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Amém? Vamos encerrar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor, agradecido seja o teu santo nome. A tua palavra vai ser pregada, Senhor. Deus, dê a direção, fale aos ouvidos dos teus filhos, e de forma poderosa e sobrenatural, ó Deus, seja na vida deles, assim como o Senhor foi sobre José, Deus, seja sobre a vida deles, ó Deus, pelo poder e a graça do teu nome, não porque eu mereço, Senhor, mas é por causa da tua misericórdia, seja sobre a vida de cada um que está aqui, Deus, a partir de hoje, Deus, e durante a sua semana ele possa ver o agir do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 37 de Gênesis começa a história de um homem chamado José. José é um jovem de apenas 17 anos, e esse jovem ele tem um quê a mais, porque esse jovem de 17 anos ele é amado pelo seu pai Jacó. Ele é o filho da sua velhice e automaticamente é o filho mais preferido. Por quê? Porque ele também tinha uma mulher chamada Raquel, a qual ele amava, e essa mulher acabou morrendo. Mas foi o filho com essa mulher, Raquel, que foi a mulher que ele amava muito, acabou gerando o José. Então ele se apegou muito a esse jovem. Depois veio Benjamim, que é outro filho de Raquel, mas ela acaba morrendo. E posteriormente o tempo vai passando, esse jovem vai crescendo e ele tem um problema. Porque o pai dele pedia para que ele desse as informações do que os seus irmãos estavam fazendo. E automaticamente ele levava as informações para o pai e ele estava se tornando como um dedo duro. E posteriormente José ele tem 2 sonhos. Ele vê que ele iria reinar sobre os seus irmãos, depois ele iria reinar até mesmo sobre o seu pai. Isso causa inveja dos seus irmãos e automaticamente quando o seu pai manda para uma certa terra, eles vão para a terra de Dotã. E lá eles acabam fazendo uma tragédia com José, jogando ele no poço e automaticamente vendendo ele para os ismaelitas. Ele é vendido como um escravo por 20 moedas de prata, era o valor de um escravo,
você vê que lá na frente Jesus é vendido por 30 moedas, valor de escravo também. E aí automaticamente nós começamos a ver que a história de José, ela, por mais que Deus disse a ele que ele iria reinar, automaticamente agora ele se encontra numa posição onde que o seu sonho, a qual Deus disse que iria ser sobre a sua vida, automaticamente parece que não vai se cumprir. E assim é sobre a nossa vida. Deus tem promessa, Deus diz que algo vai acontecer, mas muitas das vezes, durante o percurso, as coisas vão mudar, mas tudo está no propósito de Deus. Nós vemos aqui que José ele tem então sonhos. E qual é o papel dos sonhos na história de José? É de apontar um caminho. José também vai ter lutas. Qual é a origem e a finalidade das lutas? Para que ele possa crescer, amadurecer, se tornar um homem de Deus. E qual é a supremacia? Nós devemos entender qual é a supremacia de Deus sobre a vida de José. Então José ele passa por dois problemas. O primeiro problema é que ele é vendido para os seus irmãos. E agora ele está passando por um outro problema. Nós vamos ver que outras coisas não aconteceram, mas até aqui há um problema. Havia aquele rapaz que foi vendido pelos seus irmãos, e havia uma lei que dizia que a pessoa que era pega vendendo outra pessoa era dada como automaticamente pena de morte sobre a vida dele. Os irmãos de José correram esse risco. Depois do capítulo 38 você vê que a história para e Deus vai tratar com Judá. Por quê? Porque Judá é que virá a bênção. É de Judá que vai vir a linhagem messiânica. É de Judá que vai vir o Salvador. Então Deus trata com Judá, corrige a sua vida e depois ele volta para José. Capítulo 39 nós vemos agora a tentação e ele vai ser preso automaticamente. Então nós vamos ver que a soberania, a submissão é a narrativa desse texto. E todo o crédito que vai haver aqui é Deus que está dando o crédito para José. Ele controla o futuro de José e o fim para que ele seja um homem fiel. José deve confiar em Deus, mesmo na face dos termos da injustiça que estão sobre ele. Ele é contraste marcante com o pai de José, que gastou anos confiando em sua própria força e destreza. E José agora ele tem que aprender a confiar em Deus. Nós vamos ver aqui que o domínio exercido por Deus é mostrado aqui e mostra um homem vitorioso, um homem de fé. Josué prova a sua fidelidade, permanecendo leal, demonstrando gratidão ao seu mestre. Sua recusa, quando José vai fazer isso, a sua recusa diante das investidas da esposa de Potifar indica que ele não se aproveita das suas qualidades físicas superiores para despropriar seu mestre. Antes, aceita a sua posição de escravo de Deus que lhe deu. E, finalmente, ele age com base de medo de pecar com Deus, e José participa da aliança eterna entre a lei de Deus em seu coração. Então, no primeiro versículo, nós vimos que José foi levado ao Egito. E ali, quando ele está ali no Egito, automaticamente, era uma coisa que constantemente estava chegando escravos naquele lugar. Chegava-se escravo todo o tempo. Então, José, e você vê como Deus começa a direcionar as coisas, porque ele coloca Potifar para poder ir resgatar aquele homem. Quando Potifar leva aquele homem para dentro da sua casa, ele começa a José a se comportar como um escravo daquela época. A gente vê às vezes no desenho, a gente vê às vezes na novela da Record, como uma coisa muito bonita, como uma coisa muito formosa. Mas José ele começa a sofrer. Por quê? Porque ele tem que se aderir a um escravo naquela época. Um escravo, automaticamente, ele era marcado como um animal. Um escravo, automaticamente, ele era furado as suas orelhas. Um escravo, automaticamente, lá no Egito, era raspado, todo o pelo do corpo dele era raspado. Por quê? Por causa dos piolhos que existiam naquela época. Então, automaticamente, José é totalmente transformado. Por isso que o texto lá na frente vai dizer, quando José vê os seus irmãos não o reconhecem. Por quê? Porque ele modificou, ele aderiu àquilo de uma forma forçada
a servir. Mas por mais que ele foi forçado a aderir àquilo que ele era, ele não se curvou aos deuses daquela época. Ele não se curvou ao sistema daquela época. E sobre a nossa vida, meu irmão, nós temos que ser assim. O mundo está aí. O mundo vai oferecer coisas para nós, para que nós venhamos desvirtuar aquilo que Deus tem colocado sobre o nosso coração. Mas nós temos que permanecermos firmes, porque Deus confiou algo em nós. Deus não precisa de nós. É difícil a gente usar isso. A gente acha que Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós. Mas Deus colocou e nos selou, nos escolheu para que nós sejamos modelo no mundo. E é isso que Deus espera de nós. Então o texto informa o seu título agora. Vai informar, né, de Potifar, que era um guarda e tudo. E aí no segundo versículo, ele mostra aqui que o Senhor era com José. E aí a gente começa a pensar, como que Deus é com José se ele já foi levado como escravo? Em meio às circunstâncias, meu irmão. Hoje eu falei com a minha nora, que Deus é com ela, em meio às diversidades. E assim também é sobre as nossas vidas. Por mais que a gente às vezes passe por problemas, dificuldades, sofrimentos, Deus é conosco. Deus não esquece de nós. Deus não nos abandona. Se Ele nos colocou nessa situação, Ele vai nos livrar. Ele vai dar uma resposta. É difícil nós entendermos quando nós estamos vivendo um problema. Quando a gente sai, é mais fácil, a gente olha e fala, não, realmente Deus está comigo. E eu não estava percebendo. Mas se você está passando por um problema, entenda, Deus é com você. Deus é sobre a sua vida. Por mais que esteja um turbilhão aí dentro, por mais que haja confusões, indagações, questionamentos, Deus é na sua vida. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele tem um propósito na sua vida. E Deus quer que você comece a ver os benefícios de Deus sobre a sua vida para que você possa experimentar o agir de Deus sobre a sua vida. Então José, por mais que ele estava escravo, mesmo longe, mas ele havia a bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus estava com ele. A despeito da mudança drástica da situação de José, o relacionamento de José com Deus, ele permanece o mesmo. Ele não muda, ele não é afetado. Meu irmão, por mais que às vezes nós vamos ser bombardeados para negarmos a Cristo, para mudarmos a situação, mas Deus é conosco. E o texto vai dizer 5 vezes sobre casa. O texto vai aparecer, o Senhor é com ele, vai aparecer palavras como mordomo, mãos, casa, são palavras-chave sobre a vida. Então, sobre a sua casa, sobre a sua mão, o Senhor é com você. Assim como as palavras aqui chaves do texto são essas, assim também é sobre a sua vida. A sua mão é abençoada, Deus vai abençoar a sua mão, para que tudo que você tocar irá bem. As coisas irão funcionar, Deus será com você. Amém. Em nome de Jesus. E aí no versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, automaticamente, quando ele vira escravo, não é uma coisa assim de um dia para a noite e as coisas começam a acontecer na vida de José. Mas o homem vai colocando trabalho em cima dele. E ele, tudo que ele vai trabalhando, as coisas vão acontecendo. Ele vai prosperando. As dos outros iam talvez prosperando, mas não da mesma forma de que José. Então, automaticamente, ele vê uma diferença. Deus, Ele põe em nós o selo do Espírito Santo. E nós temos que fazer a diferença, porque nós temos o selo, nós temos a bênção. Se você está trabalhando lá no seu serviço, chame a presença do Senhor para perto do seu serviço, que você vai ver as mudanças. Deus vai fazer com que você prospere onde você trabalha. Isso significa que Potifar conhece e tem convicções da religião de José. Ele não se esconde. E José, por estar sobre a casa de Potifar, mesmo ele estar sobre a bênção e a direção de Deus, Potifar começa a observar que tudo vai dar certo. Esse é um trabalho de serviço pessoal. Então, automaticamente, ele vira o mordomo daquela casa. E desde que fizeram mordomo de sua casa, tudo que tinha o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor a José. Ele é um escravo, meu irmão. Mas por mais que ele seja um escravo, a sua identidade é
propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Então Deus vai fazer algo sobrenatural. O poder do Senhor irá transbordar sobre a vida de José por meio desse homem escravo semita. José, para os egípcios, na linhagem, né, de Cã, que era o fundador do Egito, exatamente como prometer o Senhor em Gênesis 12:3, que é a bênção que Deus lança sobre Abraão. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Aqueles que vão te dizer, eu vou te amaldiçoar. Então essa bênção está sobre a vida de José. Também essa bênção está sobre nós. Amém. José, nós somos filhos de Abraão, nós fazemos parte dessa descendência. Então a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Então José, ele começa a mudar todas as coisas. E Potifar, tudo que ele tinha, ele confiou, ele entregou na mão. José agora tratava de todas as coisas de Potifar, sendo que o seu dono tinha plena confiança nele. E a comida, as coisas, tudo era dado. Então automaticamente nada foi privado a ele, simplesmente a mulher. Essas informações é incluída para explicar o comportamento errôneo da esposa. E aí começa, às vezes, a haver uma mudança de quem está lá. E aí nós vemos que aconteceu que depois dessas coisas, esta mulher, que é a mulher, né, do seu senhor, pôs os olhos em José. Você vê que automaticamente essa mulher, ela é como uma serpente, lá em Gênesis capítulo 3. Porque ela começa a induzir a José ao erro, assim como induziu Eva a errar, para que ela contaminasse Adão. Essa mulher está fazendo agora de forma indireta, investida sobre a vida de José. José, ele vai resistindo. Por mais que o destaque está sobre a nossa vida, as pessoas vão ficar invejosas sobre a nossa vida. Ela é a senhora da casa, mas preste atenção. Por mais que ela seja senhora e ela tinha controle, ela era uma escrava. Ela era escrava dos seus desejos e ela põe um olho em um escravo. Veja como que essa mulher está dominada. Meu irmão, se tiver algo na sua vida que está te fazendo tornar escravo, largue essas coisas. Abandone essas coisas. Essa mulher, por mais que ela tinha tudo, mas ela era escrava dos seus próprios desejos. E a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. O coração dela levou a ela a cometer adultério. E o que se dá a se entender aqui é que essa mulher já tinha feito isso várias vezes com o seu marido. Não é a primeira vez que ela faz isso, não. Por mais que a Bíblia vai enfatizar da beleza de José, essa mulher ela já deve ter se envolvido com outros homens, além de ser o seu marido. Então, ela automaticamente ela é escrava dos seus desejos. Não subsiste a atração da sua presença, causa na mente do outro. Então, automaticamente, o adultério ele não acontece primeiro em você, mas às vezes vai acontecer nas suas atitudes que você está gerando em outra pessoa. E isso é muito perigoso dentro da igreja. Infelizmente, às vezes as pessoas elas não sabem se comportar, elas não sabem se vestir. Elas entram para dentro da igreja de qualquer forma. No caso das mulheres, são as vestes que fazem muitas das vezes os irmãos caírem. Às vezes, e para o homem, às vezes é a forma como ele cumprimenta a irmã, a forma como ele abraça a irmã. Isso vai causar, muitas das vezes, vai desencadear na outra pessoa um desejo, ou principalmente em salão, que as mulheres falam muitas coisas, acabam que a mulher ouve o que você fala para o seu marido ou para o seu namorado e automaticamente ela começa a desejar você. Então, muitas das vezes ele parte de você. Às vezes ele vai partir de você. E aí José é um exemplo de um caráter nobre. A sua recusa, apesar de espontânea, é produto de uma reflexão profunda sobre a sua cosmovisão e a vida do povo de fé. As suas razões convenientes para a recusa são um abuso de confiança e gratidão.
A violação dos direitos conjugais do seu esposo é um pecado contra Deus. José é um homem disciplinado. E a sua excelência moral pode ser apreciada ainda mais se lembrarmos que ele é um escravo. Ele não tinha mais nada a perder. Mas por mais que ele não tinha mais nada a perder, porque ele já está longe da sua terra, longe do seu pai, enganado pelos seus irmãos e agora escravo, ele podia chutar o pau da barraca. E eu costumo dizer que se você chutar o pau da barraca, você vai chutar a barraca vai quebrar e você vai precisar ainda montar essa barraca quebrada. Não faça sobre isso sobre a sua vida. Por mais que a sua vida esteja com dificuldades, com problemas, confie em Deus. Espere em Deus. Sabe por quê? Porque isso era uma prática comum entre os escravos. Imoralidade sexual ali nessa época, como escravo, era comum. Os romanos, eles tinham isso também. Os escravos eram obrigados a terem relações com seus senhores. Então é uma prática que foi só aumentando perante a sociedade de épocas em épocas. Mas aqui a moralidade já tomou conta já. E ainda mais de Cã, que é o homem que começa o Egito. A Bíblia vai falar sobre isso lá em Salmos. Eu não vou lembrar qual Salmos, mas os Salmos lá para frente vai falar sobre isso. A gente vai ver que quando Cã ele olha a nudez do seu pai, o texto está falando isso. Mas no original, a intenção de Cã era de ter relações com seu pai. Salmo 78, versículo 71 e Salmo 105, 27, que vai falar sobre Cã como homem que começou o Egito. Mas era uma prática comum. Veja, e ali todo pecado é um pecado contra Deus, porque ele vai falar, olha, eu não vou pecar contra Deus. Se eu fizer isso, eu estarei pecando contra Deus. Ele fala no versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa. Em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mostrando que esse Deus não é um Deus regional, mas é um Deus que está em todos os lugares. Ele está no Egito como escravo, mas lá na sua terra ele obedecia a Deus, fora da sua terra ele vai obedecer ao Senhor. Então nós olhamos, quando nós olhamos para a lei de Moisés, nós vemos esses três aspectos: a lei moral, a lei civil e a lei religiosa. Como o povo deveria se comportar, por mais que aqui ainda não havia lei, mas havia a graça de Deus. E José é um homem firme nas suas convicções. Veja que de um homem que é um dedo duro, que é um menino, você vê que José, por mais que ele estava no Egito, ele amadureceu. Por mais que ele estava passando por dificuldades, ele amadureceu. As lutas, elas vêm para nos amadurecer. E isso às vezes entra em conflito, porque nós não queremos passar por lutas. Nós não queremos passar por dificuldades, mas por mais que José passou por dificuldades, houve um crescimento. De um menino que dizia as coisas para o pai, agora um homem forte, convicto da sua vida, e automaticamente ele é um homem maduro para resistir, muitas das vezes, aquilo que os seus companheiros escravos estavam vivendo. Ele resiste às tentações. Meu irmão, resista à sua tentação. Amém. Resista às suas dificuldades, resista os seus problemas, e o Senhor será com você. O Senhor é sobre a sua vida. Então José, ele resiste. E falando ela a José todos os dias, veja, a tentação foi cansando. A tentação cansa às vezes a gente começa às vezes a ceder. No começo, às vezes é uma piadinha dentro do serviço, e a gente vai resistindo. Mas chega uma hora que a gente começa a falar alguma coisa, mas a gente volta. E assim vai, até que um dia a gente já está na rodinha da brincadeira. Nesse caso, ele é diferente de Sansão. Que Sansão, ele foi seduzido pelas mulheres e automaticamente ele casa com mulheres estrangeiras, e a Bíblia proíbe que o cristão ele se envolva com alguém que não seja da sua própria religião,
porque vai trazer confusão, vai trazer problema. Automaticamente, José é diferente de Sansão. Sansão cede e acaba sendo cegado pelas suas concupiscências dos olhos, pelos seus desejos. Os nossos desejos às vezes vão nos levar à destruição. Nós temos que tomar cuidado, mas José foi um homem temente. E essa mulher, ela viola um homem por meio da sua palavra sedutora, porque ela era senhora sobre a vida de José. Então ele pegou sobre as vestes e lhe disse: deite comigo. Ele, porém, deixando a veste nas mãos, saiu fugindo para fora. E vendo ela que fugia para fora, mas não havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: vede, trouxemos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Veja, essa mulher agora, ela vai fazer uma bagunça. Veja, por causa de uma veste, os seus irmãos que tiveram inveja dele, o jogaram simplesmente na cisterna para ser vendido. Agora, por causa das suas vestes, automaticamente José vai parar dentro de uma prisão. Mas também, por meio daquilo que Satanás muitas das vezes induz sobre a nossa vida, José ele vai mudar as suas vestes para ser como o governador do Egito. As vestes são algo que muitas das vezes está fixada sobre a vida de José. Se as suas vestes, meu irmão, às vezes elas estão impuras, volte para Cristo. Amém. Volte para Cristo, porque José aqui, ele vai dar um exemplo de Cristo. Ele é uma tipificação de Cristo. Ele é um exemplo de Cristo aqui. Mais para frente nós iremos ver isso. Não, nós já passamos por isso. Porque você vê que o texto vai falar que tudo que José botava as mãos dava certo. E confiou, lá no versículo 6, vai falar que Potifar tudo o tinha confiado em mãos, assim como Cristo. O Deus Pai colocou na mão de Cristo, confiou na mão dele para que ele pudesse fazer o plano da redenção sobre a nossa vida. Colocou sobre as mãos de Cristo para que nós pudéssemos sermos salvos. José é uma tipificação que não se contamina sobre o pecado. José não se contamina, Cristo não se contaminou. Por mais que José seja imperfeito e Cristo perfeito, mas ele é uma tipificação de Cristo aqui no Antigo Testamento. Então nós vemos que as vestes vão trazer problemas, mas José ele permanece firme, ele não muda o seu caráter. E a morte era a única penalidade razoável para José. Por quê? Porque ele tentou violar uma egípcia, mas José ele não cede. E aí no versículo 19, tendo o seu senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira ele fez o teu servo. Então lhe acendeu a sua ira. Este homem, agora, Potifar, ele foi como um ladrão, porque ele ouviu a sua mulher e pela palavra da sua mulher ele foi induzido a levar o homem à prisão. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que nós, muitas das vezes, o que nós ouvimos não é o certo sobre a nossa vida. Esse homem ele foi induzido ao erro, e por mais que esse homem ele via que José prosperava sobre a sua vida, ele abriu mão da prosperidade para ouvir a sua mulher, que o induziu, que o levou, para o erro, e ele manda esse homem para a prisão. E muitas das vezes, por causa de pessoas que nós nos envolvemos, vai nos levar a cometermos erros. Ele teve sorte aqui, porque nós vamos lá mais para frente, José, ao virar governador, você vê a integridade de José. Automaticamente ele veio governador e ele mandava sobre todo o Egito, só não mandava sobre Faraó. Automaticamente, quando ele voltasse ao poder, o que ele podia dizer? Mata essa mulher agora, eu quero que mate ela, Faraó. E Faraó matava ela, não queria saber. Mas a integridade de José, você vê que em todo o tempo da história, integridade, fidelidade à lei de Deus, daquilo que ele ouviu do seu pai, ele dá continuidade. E para os jovens, o que eu deixo para vocês é: o que vocês têm ouvido dos seus pais?
mensagem que os seus pais passaram para vocês e o que você ouviu, você está dando continuidade? Você está colocando em prática aquilo que seu pai diz? Ou você está negligenciando e vivendo a sua vida como nós vimos automaticamente ali na sexta-feira retrasada sobre o filho pródigo? Nós fazemos como devemos, queremos, achamos o que é certo sobre a nossa vida. José, ele não se contamina em tempo nenhum. Por quê? Porque o Senhor era com ele. José, por mais que ele seja um homem fiel ao Senhor, ele sofre uma tentativa de estupro e ele foge e o Senhor estava com ele. José, ele não abre mão das suas convicções. Não abra mão das suas convicções. Aquilo que Deus disse ao seu respeito, elas vão se cumprir. Aleluia. Numa hora, Deus vai fazer com que isso venha se cumprir. O Senhor era com José. E por mais que ele foi enviado para a prisão, Deus não o abandonou. E o texto vai dizer no versículo 21. E o Senhor, porém, era com José. Novamente, como que o Senhor pode ser com uma pessoa enviando ele para a prisão? E isso traz uma confusão na nossa mente, porque automaticamente, por mais que você vai ver que o texto, que José está fazendo todas as coisas de forma certa, José ainda ele está sofrendo as penalidades. José, ele não é como o filho mais velho da passagem do filho pródigo, que ele se acha faz uma auto-justiça aqui, dizendo: pai, eu estive aqui, estive com você, não fiz nada, só te obedeci. Mas José, por mais que ele não tenha essa auto-justiça, ele entende que ele é marcado por Deus. E ele sabe que por mais que você obedeça ao Senhor, você ainda vai sofrer danos. Aí fora vai dizer que se você ouvir ao Senhor, você vai ser próspero, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar carro, vai te dar emprego, vai te dar esposa, vai te dar marido, vai fazer você viajar para o mundo afora. O que é pregado aí é isso, mas o que a Bíblia mostra é que muitas das vezes, por mais que você faça as coisas certas, Deus ainda pode trazer ainda coisas sobre a sua vida que não são de bom agrado. Não é aquilo que nós queremos. E Deus, quando Deus nos chama, Ele não nos chama para favorecer aquilo que é bom sobre as nossas vidas, mas aquilo que é bom para Ele. E isso é duro para um cristão, ouvir que o seu Senhor te chamou não para você ser bem sucedido, mas muitas das vezes para você ser mal sucedido na sua vida, porque você vai ter que abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos em prol do reino de Deus. E isso é difícil para nós cristãos ouvirmos isso, porque nós queremos viver coisas boas aqui na terra. Quem quer viver coisa ruim? Ninguém. Mas Deus muitas das vezes vai fazer com que isso, mas por quê? Porque há um propósito maior, há uma coisa maior vindo sobre nós, e as injustiças, os sofrimentos, as tragédias que acontecem nas nossas vidas, é por culpa nossa. Mas muitas das vezes Deus também envia. Para quê? Para que nós não venhamos nos apegar às coisas desse mundo e venhamos lembrar que aqui não é a nossa morada, aqui não é a nossa casa, isso aqui não pertence a nós, nós estamos aqui só de passagem. Deus quer nos levar para uma terra boa, que mana leite e mel, quer estar com Ele lá no alto. É isso que Deus quer sobre as nossas vidas. O Senhor estava com José. Deus não se afastou de José do sofrimento, mas permanece com ele em meio ao sofrimento. Apenas após um tempo considerável é que Deus fornece uma saída. Potifar foi bondoso com ele. Significa que agir com amor e lealdade para ajudar este homem, José, está ainda na prisão. Ele podia mandar matar, mas automaticamente a soberania e a vontade de Deus ainda está conduzindo a vida de José. E no versículo 23 ao 22 vai dizer que a qual confiou nas mãos de José todos os pesos que estavam no castro.
e ele fazia tudo quanto devia fazer ali. Em nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. As notícias, as notáveis habilidades e integridade de José, coroadas pelo toque de Deus, eram constantes em todos os níveis. Como prisioneiro e como governador, ele era simplesmente o mesmo homem. Ele não mudou a sua integridade, a sua fidelidade a Deus. O que fica para nós? O que nós podemos aplicar nesse texto, nessa passagem? É que por mais que sejamos fiéis ao Senhor, problemas virão sobre as nossas vidas. Dificuldades virão sobre as nossas vidas. E o importante é como nós vamos comportar quando os dias maus vierem sobre as nossas vidas. Outra lição que fica aqui é que por mais que estejamos longe da igreja, no caso aqui José não tem igreja, mas por mais que estejamos longe da igreja, nós devemos nos comportar como se estivermos dentro da igreja. Acho que todo mundo já sabe disso. Um dia a criancinha estava na igreja e ela chegou para o pastor e falou: "Seu pastor, deixa eu morar aqui na igreja?" Aí o pastor falou: "Meu filho, não tem como você morar aqui." Aí ele chega e fala assim: "Ô pastor, mas eu quero morar aqui na igreja. Aqui na igreja é tão gostoso, papai é tão bom, papai ele é tão calmo." Aí ele falou assim: "Mas por que, meu filho?" "Não, porque na minha casa papai grita, porque na minha casa papai bate na minha mãe, papai bate em mim." Então José, aqui, ele por mais que estava longe dos seus pais, por mais que ele estava longe da sua terra, ele foi fiel ao Senhor. Eu sei que é difícil, irmão, e eu não vou falar para você que eu sou santo, não, porque eu tenho problemas na minha casa, e muita coisa eu tenho que mudar. Mas isso é uma coisa paulatina, que nós vamos mudando aos poucos e nós vamos nos policiando para melhorarmos. Mas José foi íntegro, longe e perto da sua casa. Ele foi um jovem fiel ao Senhor. Outra visão, outra aplicação que nós temos que fazer é que quando José ia trabalhar, tanto como Potifar, como na prisão, ele chamava a presença de Deus sobre a sua vida. Chame a presença de Deus sobre a sua vida. Aonde você for, chame a presença de Deus, porque Deus vai fazer você prosperar aonde você for. Mas é porque você é bom? Não, porque José automaticamente ele confiava no Senhor. Quando José automaticamente ele está na prisão, ele interpreta os sonhos e ele fala para o que ele consegue para o copeiro e fala assim: quando você sair, você lembra de mim. Você vê que ele fica mais um tempo. Por quê? Porque ele se esqueceu de confiar no Senhor, que deu o sonho para ele, e ele confiou no copeiro que poderia livrar ele. E ele ficou mais um tempo e Deus o disciplinou. Então, confie no Senhor, chame o Senhor para perto, chame o Senhor para o seu serviço, que Ele vai te dotar de todas as habilidades para que você possa ser próximo. Amém? Fique sobre os seus pés. Eu quero fazer uma oração sobre a sua vida. E você põe a sua mão direita sobre a sua cabeça, para que você possa receber a oração. Glória. Eu vou orar e depois o pastor vai dar continuidade nessa oração e posteriormente depois nós vamos receber os avisos e vamos embora para a nossa casa. Altíssimo Deus, Senhor Deus e Aleluia. a tua palavra diz, ó Deus, que Glória. no final dos tempos, ó Deus, as coisas seriam piores que no tempo de Noé. Que as pessoas iriam se dar em casamento,
as pessoas iriam ser pessoas más, ruins, ó Deus, e que elas iriam se enveredar pelos caminhos da injustiça. Mas a tua palavra também diz, ó Deus, que há os remanescentes, Oh, glória. aqueles que não irão se curvar, ó Deus, aos planos e aos desejos do anticristo, Deus. Ó Deus, e nós estamos aqui nesta igreja, Senhor. Nós estamos orando, Senhor Deus, sobre a vida de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Deus, estenda as tuas mãos, ó Deus. Mão de poder, Deus, Deus de fidelidade, mão, ó Deus, que nos guia e nos leva, Deus, para caminhos profundos com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja sobre a vida desse povo agora, Deus. A mão desse povo, Deus, foi ungida no começo da pregação, Deus. Ó Deus, e que a mão dessa pessoa, Deus, que agora que está lançada sobre a sua cabeça, que o poder do Senhor possa agir, ó Deus, sobre a vida desse povo, Deus. Eu não sei quais são os problemas, as dificuldades, ó Deus, o que essa pessoa passa na sua casa, passa no serviço, passa, ó Deus, internamente dentro dela. Mas, ó Deus, eu começo a dar uma ordem agora, Deus, sobre toda a confusão, todo o embaraço, Deus, todo o laço, Deus, de Satanás sobre a vida desta pessoa. Ó Deus, começa a desfazer tudo agora, Senhor. Assim como a sua mão, ó Deus, conduziu José para caminhos, ó Deus, que aos olhos do homem sejam caminhos ruins, ó Deus, mas eram caminhos de prosperidade, de bênção, de vitória sobre a vida de José, de amadurecimento, Deus, na vida de José. Também, ó Deus, a sua mão, ó Deus, agora comece a empurrar, ó Deus, para fora da vida deste homem, desta mulher, tudo o que não provém do Senhor. Esta mão do Senhor, Deus, guie e direcione a vida desta pessoa agora para perto de ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, se ela está sofrendo, Deus, de uma enfermidade, de uma doença, se ela está sofrendo, Senhor, Deus, agora por causa de um desemprego, ó Deus, ela está sofrendo porque dentro de ti, ó Deus, há uma falta, Senhor, há um desejo, Deus, de ser preenchido por algo, ó Deus, que a tua mão preencha a vida desta pessoa, que a mão do Senhor, Deus, seja, Deus, contra o inimigo das nossas almas, ó Deus, todo-poderoso e Criador dos céus e da terra, ó Deus, eu invoco o teu nome agora, eu invoco o nome de Jesus Cristo, que tem poder e autoridade sobre os céus e a terra, ó Cristo Jesus, manifesta sobre a vida desta pessoa, traga luz sobre a vida desta pessoa, por mais que ela possa estar aprisionada, escravizada, Deus, do seu pecado, ó Deus, que na autoridade do nome de Jesus venha agora, Senhor, trazer liberdade, Deus, quebra os grilhões que há sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, ó Deus, e que o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo comece a trazer a libertação, comece a trazer, ó Deus, alívio sobre a sua vida. Ó Senhor, Deus e eterno Pai, nós oramos ao Senhor, Deus, clamando a Ti, Senhor, ó Deus, que por mais que estejamos, ó Deus, passando por dificuldades, mas o Senhor é conosco, o Senhor será contra nós, será por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, que a Tua mão venha sobre a nossa vida, que a Tua mão, Senhor, seja o caminho apontado para que nós possamos, ó Deus, a se achegarmos a Ti, mas além disso, Senhor, que seja a mão que esteja nos guiando, nos direcionando, ó Deus, para estarmos morando com o Senhor no céu, para que quando o Senhor voltar, ó Deus, o Senhor possa nos levar. Senhor, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, se na vida deste casal, ó Deus, há alguma investida de Satanás, ó Deus, que em nome de Jesus haja libertação do Senhor, ó Deus, se na vida deste homem que está solteiro, vem as tentações de Satanás, ó Deus, em nome de Jesus, que sejam dissipadas todas as trevas sobre a vida deste homem, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que a vida dessas pessoas, a mão dessas pessoas, ó Deus, sejam mãos prósperas, sejam mãos, ó Deus, tocadas pelo Senhor, ó Deus, e que tudo que ela fizer sobre a sua vida, ela será bem-sucedida, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu emprego, seja na sua casa.
tudo irá cooperar para o bem desta Glória. pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, Nossa. eu clamo ao Senhor, Deus. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, Aleluia. seja sobre a vida desta pessoa. Glória a Jesus. Aleluia. Pai, a glória do Senhor manifesta sobre cada um.